Vamos lá, pessoal. Vamos só finalizar a correção na página 101, tá? E a gente já vai introduzir a outra parte do capítulo. Hoje a gente vai ver número misto, fração equivalente e simplificação de fração, tá? Não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Dispensar. Então vamos tentar de novo. Cancelar. Uma janela. Um guia. Meu Bernoulli. Ué, gente, já estava carregado lá na página. Isso, era o número 31 e 32. O número 1 está pedindo para que a gente separe as frações de acordo com a sua classificação. Quais são próprias, quais são aparentes e quais são impróprias. Lembrando que as próprias são aquelas que têm um numerador, o numerador maior ou menor que o denominador. As aparentes são aquelas que são múltiplos. Eu consigo dividir o numerador pelo denominador e dar uma divisão exata. E as impróprias, onde o numerador é maior que o denominador. É aquelas onde eu preciso de mais de um inteiro para conseguir alcançar o que eu quero. Quais aqui? 6 meios, pessoal. Qual a classificação dela? Imprópria. Imprópria? Aparente. Aparente, tá? 6 meios. Eu consigo dividir o 6 por 2, que dá uma divisão exata. Então, ela é aparente. 6 sétimos. Própria. O numerador é menor que o denominador. 7 sextos. Imprópria. O numerador é maior. 9 nonos. Própria. Aparente. Eu consigo dividir 9 por 9. 9 dividido por 9, que dá 1. Então, é aparente. 1 oitavo. Própria. O numerador é menor. 11 meios. Imprópria. 3 nonos. Própria. 12 terços. Aparente. Eu consigo dividir o 12 pelo 3. E 22 quintos. Imprópria. 22 quintos. Então tá aí. Só tinha que fazer isso aqui, tá? Imprópria. Número 32. Escreva o número natural equivalente às frações aparentes. Gente, frações aparentes é onde eu consigo fazer a divisão do numerador pelo denominador e vou chegar numa divisão exata, tá? Então, aqui, 42 dividido por 21, quanto que dá? Dá 2. 2. 125 dividido por 5. Ô tia, nessa tinha que deixar a conta? Sim, deixe a conta, tá? Faça a divisão e deixa. 125 dividido por 5. 25. Isso, 25, tá? Depois, 91 dividido por 13. 7. 7. E a última aqui, 81 dividido por 27. 3, tá? Então, ó, dá uma divisão exata, eu chego, a resposta é um número natural. Então, as frações aparentes são aquelas onde o numerador é múltiplo do denominador. Se ele é múltiplo, ele é divisível. Eu consigo fazer a divisão e dar uma resposta exata. Tudo bem com isso? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Peguem o livro aí na sequência, na próxima página, página 102. Eu vou compartilhar outra tela aqui para explicar de outra maneira. Eu vou já resumir isso aqui. Qual página, tia? 102, vamos entrar em números mistos.
Pessoal, o que seria número misto? Número misto é um número que é representado de duas formas. Eu vou ter uma parte inteira, parte que vai ser uma fração, tá? Uma parte fracionária. O que significa o trabalho com o número misto, pessoal? Uma coisa inteira, mas o outro eu não tive que pegar ele todo, eu peguei só uma parte, que é essa parte aqui que eu representei em forma de fração. Por exemplo, vamos supor que a gente tinha aqui inteiros tem que ser sempre do mesmo tamanho e dividido em partes iguais. Tem aqui duas pizzas. Dividi a pizza em 4 pedaços, cada uma. Essa pizza aqui, ó, a gente comeu ela toda. Olha que eu comi um inteiro todo? Sim ou não? Sim, pessoal? Sim. Sim. Dessa pizza aqui eu comi só uma parte, só um pedaço. Que fração que representa a parte que eu comi dessa pizza? Essa outra, qual a fração que representa o que eu comi? 1/4. 1/4. Então concorda que a gente tem um número misto. Tá representando aqui, ó, para representar tudo o que eu comi, eu utilizei um número misto. Foi um inteiro todo e uma parte de outro inteiro. Então eu tenho aqui o número misto, um inteiro e 1/4. Esse número misto é sempre representado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Tem com isso? Sim. Número misto, pessoal, tem como eu representar um número misto a partir de uma fração própria? Por exemplo, a fração 2/5. Significa que eu peguei o inteiro e dividi em 5 partes. Utilizei 2. Eu preciso de um número misto aqui para representar isso aqui? Eu comi um inteiro já? Não. Não. Ah, então fração própria é só uma parte do inteiro, não chega a pegar um inteiro. Então fração própria não traduz número misto. Para fração imprópria. Fração imprópria. Vamos ver aqui. Por exemplo, a gente tem essa fração aqui, ó. 7/5. 7/4. É uma fração imprópria. Significa que eu dividi o inteiro em quantas partes? Quantas partes eu dividi o inteiro nessa fração aqui, pessoal? Em 4. Em 4. E quantas partes que eu quero? 7. Eu vou precisar de outro inteiro? Sim. Esse outro inteiro também tem que ser dividido no mesmo número de partes, ó. Então, aí eu peguei os 4 daqui e 3 de cá para dar 7 partes. Concorda, então, que eu peguei um inteiro e 3/4 desses de cá? Sim. Sim, então eu tenho um número misto, ó, um inteiro e 3/4. Então, essa fração imprópria é a mesma coisa que esse número misto, um inteiro e 3/4, tá? Então, só a partir de fração imprópria que eu consigo chegar no número misto. E eu consigo também fazer o contrário, do número misto chegar na sua representação em forma de fração imprópria. São duas coisas que representam a mesma quantidade, é igual. Só que um está representado em fração imprópria e o outro está representado em forma de número misto. Significa que eu peguei algumas coisas inteiras e só uma parte de outro. A fração não. A fração imprópria, embora represente o mesmo, ela só indica que eu estou precisando de mais de um inteiro, porque as partes que eu tenho são menores do que as partes que eu quero. Sempre que eu tiver uma fração imprópria, eu consigo transformar ela em número misto. Se eu tiver um número misto, eu consigo transformar ele em uma fração imprópria. Tudo bem com isso? Sim. Sim, vamos aprender a transformar. Eu tenho uma fração própria e eu vou transformar em um número misto. Isso aqui não é novidade para vocês, tá?
Vamos supor que a gente tem a seguinte fração. 8/3. É uma fração imprópria. Para transformar em número misto, a fração representa qual operação matemática que a gente viu? Subtração? Não, a fração representa subtração? Não. Multiplicação. Divisão, tá? Então, para transformar uma fração imprópria em número misto, vou fazer a divisão, ó. 8 dividido por 3. Dá para começar por quanto aqui a divisão, pessoal? Por 2. 2. Quanto que sobra? 2. 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Sobrar 2. Aqui, eu paro aqui. Agora eu vou montar o meu número misto, ó. Essa parte que está no quociente vai ser a parte inteira do número misto. Essa parte que é o resto vai ser o meu numerador. O denominador ainda é o mesmo da fração anterior. Denominador. Ó, o misto que eu tenho 2 inteiros, 2 terços, tá? Então, você vai fazer aqui, não esquece que representa a operação de divisão. Como é uma fração imprópria, não vai dar divisão exata. A divisão exata tem que ser fração aparente, tá? Fração aparente dá um número exato, um inteiro, não vai dar número misto. Só a fração imprópria que dá número misto. Então, você vai fazer a divisão, numerador dividido pelo denominador. Faz a divisão aqui, o primeiro quociente, e aí o resto que sobrou. Usar esses valores para o seu número misto. O seu quociente é a parte inteira do número misto. O seu resto é o numerador do número misto. E o denominador do número da sua fração aqui, ó, vai continuar sendo o denominador que você tinha anteriormente. Então, a fração 8/3 é igual ao número misto 2 inteiros e 2 terços. Tem dificuldade para fazer isso? Não. Vamos fazer só mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho a fração 7/4. Ok, é uma fração imprópria, então eu consigo transformar em número misto. Como que eu faço para transformar em número misto? O que eu tenho que fazer? Dividir. 7 dividido... É sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá? Não pode trocar. 7 dividido por 4. Dá por quanto aqui? Por 1. Por 1. 1 vezes 4 é 4. Quanto que sobra? 3. 3. Qual é o número misto, então, que eu consigo formar? 1 inteiro. Inteiro E 3 quartos. e 3 quartos. O quociente é sempre a sua parte inteira. O resto aqui é seu numerador. E o denominador que você tinha antes continua com ele. Tá? Então, 1 inteiro e 3 quartos é igual a essa fração 7/4. Só muda a forma de representar. Tem fração imprópria. A gente consegue perceber que vai precisar de mais de um inteiro para conseguir alcançar o que a gente utilizou. E o outro já traz aqui indicando quantos inteiros a gente utilizou e qual a parte do outro que precisou. Tudo bem com isso? Sim. Gente, se eu consigo fazer fração imprópria em número misto, eu tenho que conseguir fazer o contrário também. Um número misto, aqui, por exemplo, 2 inteiros e 1 terço. Para transformar em uma fração imprópria, o que eu faço? Ó, o denominador eu mantenho. Tenho aqui, ó, gente, se a minha fração tem denominador 3, significa que ele dividiu cada inteiro em quantas partes? A fração do número misto tem denominador 3. Significa que ele dividiu cada inteiro em quantas partes? 3. 3 partes. Se ele pegou 2 inteiros, então quantas partes que ele pegou no total?
6. 6. Mais uma que ele pegou no meu numerador aqui da fração, 7. O que você faz? Você vem aqui e multiplica o denominador pela parte inteira e o resultado você soma com o seu numerador. E você chega na sua fração imprópria. 1 inteiro e 2/5. Lá, a fração imprópria que a gente teria. A fração imprópria. Ó, aqui a gente multiplica, aqui a gente soma. 5 vezes 1 dá 5, com mais 2, 7. Esse é o numerador. E o denominador? Aqui. 5. Continua o mesmo da fração que você tinha lá no número misto. Oi. Chamou. Conseguiram entender como transforma de um para o outro? Sim. Sim. Ótimo. Então peguem o livro aí de vocês agora. Na página 105. Ações equivalentes. Página 105. Frações equivalentes. Pessoal, duas ou mais frações vão ser equivalentes quando ela representar a mesma parte do todo. Ou seja, vão possuir o mesmo valor. Porém, elas só são escritas de forma diferente. Tá? Mas representa a mesma quantidade que eu estou utilizando. Só está escrito de forma diferente. Vamos analisar a situação que ele trouxe. Eu tenho aqui, ó, que esses 3 inteiros são do mesmo tamanho. Para que eu tenha frações equivalentes, os inteiros têm que ser do mesmo tamanho. O que vai mudar aqui, pessoal? A forma que eu fiz a divisão aqui desses inteiros. Olha aqui, ó. O primeiro inteiro foi dividido em 2 partes e utilizada uma. Então, a fração 1/2. O segundo inteiro foi dividido em 4 partes e utilizada 2. Então, a fração 2/4. O terceiro inteiro eu dividi em 16 partes e utilizei 8. Então, a fração 8/16. Mas concorda comigo que, embora eu tenha dividido esse aqui em partes maiores e esse aqui em partes menores, quando eu peguei a quantidade indicada aqui no meu numerador, todos eles indicam a mesma quantidade, o mesmo tamanho do inteiro? Sim. Sim, ó, o mesmo tamanho. O que mudou? Esse aqui está um pedaço grande e esse aqui está dividido em pedacinhos menores. Mas, no geral, representa a mesma quantidade. Então, eu posso dizer que essa fração 1/2 é equivalente, ou seja, é igual a essa fração 2/4. Que também é igual a essa fração 8/16. Como que a gente chega numa fração equivalente, pessoal? O que ele teve que fazer com essa fração 1/2 para ela se transformar em 2/4? Aumentando o valor do número que está sendo representado. Quando a gente aumenta alguma coisa, a gente multiplica ou divide? Multiplica. Para a fração equivalente, a gente sempre vai usar ou multiplicação ou divisão. Só isso. Então, o que ele teve que fazer aqui? Essa fração aqui por quanto? Para chegar nessa 2/4? Por 2. 2. Multipliquei por 2 e multipliquei por 2. Tenho que sempre multiplicar pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. O resultado da minha multiplicação vai ser uma fração equivalente. O que muda? Que essa primeira eu dividi em partes maiores. Essa segunda, as minhas partes são menores, mas a quantidade que eu peguei representa o mesmo valor do inteiro. Tudo bem com isso?
mesma coisa de cá, ó. O que ele tem que fazer com essa fração 2/4 para chegar na fração 8/16? Dividir por 4. Dividir, Rafa, ou Samuel? Não, vezes. Foi mal. Se está aumentando o número, tem que multiplicar. Vezes 4, Por vezes 4. Tem que ser sempre o mesmo valor que eu multiplico o numerador, multiplico o denominador. Se não for o mesmo valor, não chega em fração equivalente. Tudo bem? Então, concorda que essa fração 1/2 Sim. é igual a essa fração 2/4 e é igual a essa fração 8/16? Só mudou a forma de representar? Sim. É igual. A quantidade que eu estou usando aqui do meu inteiro vai permanecer a mesma. Só mudou que em uma delas eu dividi em pedaços maiores. A outra eu dividi em maior quantidade, ou seja, em pedaços menores. Tudo bem? Sim? Sim. Consegue. Virando a página aí. Encontrando frações equivalentes. As figuras a seguir representam a fração 1/2. Todas elas é 1/2, ou seja, 1/2 é a fração que indica metade. Tá? Observe que elas estão escritas de formas diferentes. Ó, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Quando a gente representar elas aqui, ó, a quantidade utilizada, vamos observar as figuras. A fração 1/2 tem 2 partes e 1. A fração 2/4 tem 4 partes e 2. A fração 3/6 tem 6 partes e 3. A fração 4/8 tem 8 partes e 4. Eu posso dizer que todas essas frações aqui são equivalentes a essa fração 1/2? São iguais? Indicam a mesma quantidade do inteiro? Sim. Sim, olha aqui elas de maneira organizada, ó. 1/2, ó, dividi em 2, peguei esse todo. Aqui, ó, embora ele dividiu em 4, esses 2 pedaços aqui que ele pegou indica o mesmo tamanho desse 1 de cá. Embora ele dividiu em 6 e esses 3 pedaços que ele pegou representam o mesmo tamanho desse aqui da primeira. Dividiu em 8, mas os 4 pedaços que ele pegou representam o mesmo tamanho dessa da primeira. Tá? Então, todas essas frações, ó, fração 2/4 é equivalente a 1/2, a fração 3/6 também é igual à fração 1/2 e a fração 4/8 também é igual à fração 1/2, certo? São iguais. Olha o que ele fez aqui, ó. A fração que ele tinha inicialmente, para chegar em 2/4, o que ele fez? Multiplicou por 2. Lembra que tem que fazer, se eu multiplico o numerador por um número, o denominador também tem que ser multiplicado por esse número, porque senão não é uma fração equivalente. Olha aqui, comprovando que é uma fração equivalente pelo desenho. Dividida em 2 partes, com essa parte aqui. Dividida em 4, com essas duas, que é do mesmo tamanho dessa. Entenderam isso aqui? Sempre multiplicar pelo mesmo número, aí você chega numa fração equivalente. Por exemplo, vamos supor que a gente tem a fração 4/7. Eu quero chegar aqui numa fração com denominador 49. Isso aqui por 7. Mas em cima e embaixo pelo mesmo número, 4 vezes 7, 28. Essa fração 4/7 é igual à fração 28/49. Só que nessa aqui, o inteiro eu só dividi em 7 partes. Nessa de cá, eu dividi o inteiro em 49 partes. Mas a quantidade que eu peguei de uma e da outra vai representar o mesmo tanto do inteiro. Entendido? Sim. Sim? Última observação. Grifem isso aqui, ó. Para obter uma fração equivalente, a fração dada, basta multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Ou a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, para chegar numa fração equivalente, ou então a gente divide. Quando a gente fala divide, a gente está falando em simplificação, tá? Simplificar é diminuir o valor, ó. Uma fração 5/10, aí eu fiz aqui, dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número. Peguei uma fração com partes menores, ó. Eu simplifiquei, estou trabalhando com números menores. Essa simplificação,
a gente faz agora divisão, ter o mesmo número para dividir o numerador, também o denominador. Eu consigo simplificar até tornar a fração irredutível. O que seria uma fração irredutível, pessoal? É não conseguir mais. Olha esse exemplo aqui, ó. 12/18. Falou em simplificar, então eu vou dividir a minha fração. Eu preciso encontrar um número que dá para dividir o numerador e dá para dividir o denominador. Dá para dividir por quanto aqui, pessoal? Dá por 2, embaixo também dá por 2. Tem que ser o mesmo número que dá certo, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 2, 18 dividido por 2 dá 9. Ainda dá para continuar simplificando? Por 3. 10, Isso, 3. ainda existe um número que eu consigo dividir aqui em cima e também consigo dividir aqui embaixo. Tem que ser sempre pelo mesmo número. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. E agora, tem algum número que eu consigo dividir o 2 que também consigo dividir o denominador 3? Tia, Tia, não, nenhum, não sei, tia. Tem. Porque um pode. Não, um não pode, porque senão vai tá. manter a mesma coisa. Então, essa fração aqui, ó, quando eu não consigo encontrar nem o número que dá para dividir o numerador e o denominador, eu vou chamar ela de fração irredutível, tá? Então, eu faço a simplificação até não existir mais um número que dá para dividir o de cima e também daria para dividir o de baixo. Aí eu chamo de fração irredutível. Não importa se você começou dividindo por um número menor, depois dividiu por um número maior, ou dividiu só por um número de uma vez e já chegou na fração irredutível. Isso não importa. Desde que você sempre faça a divisão usando o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. E aí você simplifica até tornar irredutível, quando você não conseguir encontrar mais um número que dá para dividir o de cima, que também daria para dividir o de baixo. E aí essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Tudo bem com isso? Sim. Sim? Sim. Sim? Ótimo. Então, eu vou mandar lá no grupo quais são os exercícios para que vocês possam fazer. E aí, a gente corrige amanhã, final de semana sem tarefa. E semana que vem a gente vai revisar, tá? Provavelmente a nossa prova é até aqui, até simplificação de fração. Vai ficar faltando só um pedacinho do capítulo, que eu não vou cobrar ele na prova, porque não vai dar tempo de passar ele e revisar para a prova. Então, a nossa prova é até simplificação, provavelmente, tá? Vou mandar lá quais são os exercícios. Só confira para mim, só o Clenon que não entrou, né? Vou mandar lá, pessoal. Até amanhã, tá? Tchau, tchau. Tchau.